eu chamo-me Carla Marques e sou uma transformadora de vidas. Hoje vou falar-te sobre um tema que é motivo de sofrimento para muitas pessoas. Se tu tens vontade de começar um novo projeto, iniciares uma nova relação, avançares com um negócio próprio ou qualquer outro objetivo que te é muito querido, mas tens medo que não dê certo e por isso não avanças, então tens de ficar neste vídeo até ao fim. Vou falar-te sobre o medo de falhar e dizer-te 3 coisas que tens mesmo de fazer se queres ultrapassar isso. Anda daí! Eu, Carla Marques, admito, já deixei de fazer muitas coisas que o meu coração pedia por ter medo do fracasso. Então eu sei quanto sofrimento este medo pode causar. Ele é assustador, ele paralisa-nos. Nós queremos seguir numa direção, mas é como se algo físico nos prendesse a esse medo de não termos os resultados que achamos que deveríamos ter. Temos medo do que as pessoas vão pensar se seguirmos pelo caminho X em vez do caminho Y. Já pensaste alguma vez o que é que a minha família vai pensar se eu deixar este emprego seguro e seguir um caminho mais incerto? Ou então, o que é que eles vão dizer se eu assumir a relação com uma pessoa X? Ou ainda, o que é que os meus amigos vão pensar de mim se eu acabar com esta relação que todos acham que é perfeita? Tenho certeza que já pensaste alguma coisa deste género. Então, eu acredito que já todos, em algum momento, tivemos pensamentos deste género, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, temos de facto medo de falhar e de fracassar. E parece-me que agora, durante este período de pandemia que o mundo está a viver, este medo está mais palpável, mais presente. O grande falhanço, o grande fracasso será a não sobrevivência, tanto individual como a da humanidade. E esse medo pode ser uma das explicações para os ânimos exaltados e mais alterados que vemos, principalmente nas redes sociais. Mas isto é tema para outro vídeo, fica prometido. O medo de falhar faz com que tenhamos receio de sermos vistos como um fracasso, como fracassadas, seja na vida mais pessoal ou profissional. Podemos inclusive estar numa situação que não nos faz feliz, mas temos medo de sair dela. Pelo menos ali estamos numa realidade conhecida. Sabemos com o que podemos contar. É a tão famosa zona de conforto. Já ouviste falar dela? Por outro lado, se sairmos dessa zona e vamos começar algo novo, pode não dar certo. É um risco, correto? Como é que os outros nos vão ver? Será que vão aceitar-nos? Será que vão amar-nos, mesmo quando falhamos? E é isto que faz com que tenhamos tanto medo de falhar. Está relacionado então com a nossa necessidade de sermos aceitos e de pertencermos a um grupo. Repara nisto, nós somos seres gregários, ou seja, nós precisamos de estar integrados em grupos, nós vivemos em comunidade. Se tu és mãe ou pai, recorda-te como era a tua criança quando nasceu. À data de hoje, o meu filho tem 7 meses e meio, então ainda está fresco na minha memória como ele era pequenino, indefeso, a necessitar tanto de cuidados. Ao contrário de outras espécies, nós nascemos completamente indefesos. Precisamos que sejam os adultos a cuidarem de nós e a garantirem a nossa sobrevivência. E mesmo hoje, 7 meses e meio depois, apesar de ser um bebê super desenrascado, continua a precisar que sejamos nós a garantir a sobrevivência dele e vai ser assim durante os próximos anos. Então, como é que nós poderíamos não ser seres gregários? Como poderíamos não sermos seres que precisam de viver em grupo? E isto é muito diferente de vivermos em função exclusiva dos outros. Biologicamente, nós precisamos de pertencer a um grupo, mas isso não significa que coloquemos as necessidades e bem-estar dos outros exclusivamente em primeiro lugar, à frente das nossas. A menos que tenhas um recém-nascido nos braços. Mas até aí precisas colocar as tuas necessidades como prioritárias para poderes cuidar de facto do teu bebê. Mas isso também é tema para um próximo vídeo e fica mesmo prometido. Outra coisa importante é olharmos para milhões de anos atrás e percebermos que o ser humano se deslocava em grupo, quando ainda éramos nómadas, porque era o grupo que garantia a sobrevivência da espécie. Um grupo unido conseguia matar um mamute para se alimentar, mas um indivíduo sozinho, não. Se o indivíduo desagradasse o grupo por algum motivo e fosse expulso, não conseguiria sobreviver sozinho e acabaria por morrer.
E repara, apesar de todas as mudanças e evolução que a espécie humana passou, uma coisa é certa, o nosso cérebro continua a ser muito primitivo. Por isso, nós continuamos com este instinto de precisarmos do grupo. E precisamos mesmo. Então, se somos seres gregários, se precisamos pertencer a um grupo, se tememos não ser aceitos pelo grupo caso falhemos, é essencial começarmos a mudar a nossa percepção, a nossa forma de vermos e olharmos o fracasso. Porque nós vamos continuar a ser seres gregários e vamos continuar a precisar pertencer a grupos. Isso não vai mudar. O que pode mudar é a forma como nós percebemos o que é o fracasso. Porque o pensamento, o fracasso é mau, por exemplo, é só isso, um pensamento. E os pensamentos podem ser mudados, como nos ensinou Louise Hay e como a neurolinguística confirma. Então, se tu mudares as tuas crenças sobre o que é o fracasso, se entenderes que o fracasso na verdade não existe, mas sim o que existe é a tua possibilidade de aprenderes algo diferente para poderes agir também de forma diferente, uma grande parte do teu medo de falhar vai desaparecer. E isso significa que vai bloquear-te um bocadinho menos e não vai limitar tanto a tua ação e capacidade de decisão. Então, e o que é que tu podes fazer para ultrapassares o melhor possível este medo de falhar? Eu selecionei 3 coisas que me parecem ser super importantes e que estão relacionadas com isto de ser essencial mudares a tua percepção daquilo que é o fracasso. Primeira coisa, dá cola à tua criança interior. Então, já vimos que o medo de falhar está relacionado com o receio de não sermos aceitos e amados por aqueles que nos rodeiam caso não consigamos atingir um determinado objetivo. É por isso reflexo da percepção que temos de estarmos a ser avaliados e julgados pelo outro. E isso tem origem na nossa infância, através das mensagens que fomos ouvindo e que, com o passar do tempo, se transformaram em crenças. Tipicamente são mensagens negativas, como só fazes asneiras ou portas-te mal, não mereces beijinho, mas também podem ser mensagens aparentemente positivas, mas que vão dar origem a crenças limitantes. Por exemplo, frases como és a melhor de todas, ou és a mais inteligente, ou és a mais bonita, podem transformar-se num peso e num fardo, o que leva a criança a desenvolver a fantasia de que tem de ser perfeita para continuar a ser merecedora de amor e carinho por parte dos adultos. E isso faz com que a criança desenvolva o medo de fazer algo errado e ser rejeitada por isso. Por isso é que é tão importante que te conectes com a tua criança interior, que lhe des colo, mimo, amor, que lhe digas que ela está em segurança e, super importante, que lhe digas que não faz mal errar, pois ela é só uma criança e está a aprender. E quando nós estamos a aprender algo, é normal errar e está tudo bem. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Por exemplo, quando estávamos a aprender a caminhar, regra geral, não desatámos logo a caminhar e a correr, certo? Começamos a gatinhar, a apoiar-nos nas perninhas, a darmos os primeiros passos. Caímos muitas vezes, algumas vezes podemos até ter-nos magoado e está tudo bem. Aprendemos a caminhar e a correr e a saltar, mesmo tendo caído durante a aprendizagem. E eu falei-te um pouco mais sobre a criança interior e o medo de falhar num artigo do blog e vais encontrar o link aqui embaixo nos comentários. Segunda coisa, escreve um diário. Escreveres aquilo que tu sentes é altamente terapêutico, pois ajuda-te a refletir sobre os acontecimentos vividos. Ao escreveres, estás a processar os acontecimentos e de que forma é que te afetaram, o que é que aprendeste com isso, o que podes fazer de diferente numa situação futura. E isso vai ajudar-te a trazer clareza aos teus pensamentos e às tuas emoções. Porque tu precisas mesmo de ter essa clareza para poderes descrever e registar o que aconteceu e como é que isso te fez sentir. E é esta clareza que te vai ajudar a ter novas perspectivas sobre os acontecimentos e as situações. Ao escreveres, no fundo estás a organizar os teus pensamentos e eventualmente vais perceber que aquilo que tu estavas a considerar como um fracasso e a dar-lhe uma importância extrema, se calhar não é assim tão importante ou grave. E mesmo que seja algo com mais peso, ao ganhares outra perspectiva sobre o acontecimento, podes perceber que a médio e longo prazo esse peso vai ficando mais leve. Pensa nisso que te está a preocupar agora e que tu sentes como um fracasso. Daqui por um ano, por exemplo, vai ser assim tão importante? Vai influenciar a tua vida de uma forma tão presente? Se calhar não. E se sim, então está na hora de aprenderes algo com isso
e de fazeres coisas diferentes, se queres ter resultados verdadeiramente diferentes. E terceira coisa, confia mais em ti. E eu já te deixei aqui um vídeo com dicas para acreditares mais em ti e também te vou deixar o link aqui nos comentários. Quando tu deixas que o medo de falhar te domine e paralise, é sinal que não confias em ti, no teu potencial, naquilo que tu podes fazer com as tuas capacidades. É mesmo importante que acredites mais em ti, que confies mais em ti e no que podes de facto construir. Seja uma relação amorosa saudável e duradoura, seja um negócio próprio, seja teres uma saúde mais plena, só podes de facto fazê-lo quando acreditas nisso. Enquanto o medo de falhar for maior do que a tua convicção de que és capaz, esse medo vai estar sempre a ganhar, a limitar-te, a paralisar-te. Então, a minha sugestão é que comeces a fazer pequenas ações com essa intenção, de confiares mais em ti, de perceberes que um fracasso não é o fim do mundo e que todos os dias tu tens a possibilidade de aprenderes algo, seja com o fracasso, seja com as tuas vitórias. E espero que este vídeo te tenha ajudado e se gostaste, deixa o teu like e subscreve o canal. Nós vemos no próximo vídeo. Até lá!